Requerimento procedimentar de inversão de pauta, declaro prejudicados em razão de acordo para a votação em bloco. Vossa Excelência, Farei a leitura resumida. Vossa disse que esperaria um minutinho a farei, mais. farei a leitura resumida das emendas. Caso algum deputado queira fazer destaque para apreciação em separado, Senhor presidente, que se manifeste no momento da leitura do item. Acabou de chegar o deputado. Vossa Excelência disse que iria esperar uns minutinhos. Eu havia dado 5 minutos e cumpri o meu pedido. Antes de... Vossa Excelência permite que eu fale? Eu cumpri o meu combinado, claro. Vossa Excelência permite que eu fale? Antes de terminar, faltavam 17 segundos, eu falei com Vossa Excelência disse, sim, estamos aguardando. Ainda falta 17 segundos. E aí os deputados aqui fizeram chacota, inclusive, contando em ordem regressiva. Faltam 17 segundos. Assim que Vossa Excelência vai tratar esses deputados aqui. É dessa forma. Deputado Marcos Feliciano, eu não falto ao respeito com nenhum dos meus pares, inclusive com aqueles que são antagônicos ao meu modo de pensar, como é o caso de Vossa Excelência. Sou muito respeitoso e quero também ser respeitado. Não posso exigir que me respeite, porque isso seria demais, mas querer ser respeitado eu quero. Portanto, eu havia dado a Vossa Excelência 5 minutos para que o deputado requerente chegasse a esse plenário. O deputado não chegou nos 5 minutos. Portanto, está ali na contagem e agora nós vamos proceder o encaminhamento que esta comissão precisa fazer. Vossa Excelência concorda que antes de terminar eu perguntei a Vossa Excelência disse sim, vamos aguardar? Eu acho 17 que... segundos. Deixa eu dialogar com o deputado. E durante os 17 segundos, todos os deputados inscritos que aqui estão fizeram chacota contando em ordem regressiva, por isso eu pedi respeito. Só isso que eu estou falando. O deputado, quando o senhor pediu, eu disse assim, ele ainda tem tempo, ainda tem 17 segundos. Ele não chegou. Portanto, deputado, está prejudicado em razão da ausência do deputado no plenário. Farei a leitura, então, resumida das emendas, caso algum deputado queira fazer destaque para apreciação em separado, que se manifeste no momento da leitura do item. Só vou ler o requerimento, depois eu passo a palavra a Vossa Excelência. Requerimento número... Eu queria só saber como será votado. Deputado, eu gostaria que o senhor, por um acaso... Uma pergunta só para eu entender o que está acontecendo. É a última pergunta ou o senhor tem mais perguntas? Se o senhor me responder, talvez eu não tenha mais nenhum tipo de pergunta. Vossa Excelência deve ter ouvido eu dizer... Se eu tivesse ouvido, não estaria lhe perguntando de novo, concordância, vou repetir a leitura que fiz. Então, por favor, faça. Havendo concordância do colegiado, proponho a votação em bloco dos requerimentos pautados de item 1 a 5. Então, não há concordância. Não há concordância colegiada. Mas Vossa Excelência não se manifestou quando eu li. Eu não sequer estava ouvindo, eu estava tentando falar com Vossa Excelência. Peça a sua assessoria Estou dizendo a Vossa Excelência que não há concordância nessa questão. Farei a leitura resumida das emendas. Caso algum deputado queira fazer destaque para apreciação em separado, os deputados que estiverem de acordo com a aprovação dos itens de 1 a 5 permaneçam como se encontram. Senhor presidente, eu quero destacar o requerimento 95, o requerimento 96, o requerimento 97, o requerimento 98 e o requerimento 99. E acredito que o deputado Paulo Bilinski também queira fazer a mesma coisa. De igual modo, presidente. Também, presidente, o destaque de todos e votação nominal em todos. Quando Vossa Excelência, quando o prazo que Vossa Excelência, de forma arbitrária, determinou para minha chegada, se expirou, eu estava imediatamente fora da sala. Eu fui impedido de ingressar na sala por causa de um jornalista idiota que estava ali impedindo a minha entrada. Então, foi contra a minha vontade. Em virtude desse fato, então, como o senhor sabe, no direito existem condutas dolosas, condutas culposas. Aqui foi uma conduta que não teve vontade de atraso. Muito pelo contrário, eu vim aqui rapidamente, saí do plenário da Câmara até a comissão. Estamos na comissão, aqui o plenário 9, é um dos penúltimos aqui, um dos últimos. Então, me desloquei na maior velocidade possível, vim aqui e o meu prazo de 5 minutos, que foi estipulado por Vossa Excelência de forma completamente arbitrária, se extinguiu quando eu estava na porta. Então, peço que Vossa Excelência reconsidere a sua decisão.
peço que Vossa Excelência reconsidere a sua decisão por uma questão de justiça, até porque eu estava imediatamente fora da comissão. Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência, como presidente, sabe como conduzir. Não está em debate o tempo. O tempo foi uma concessão sua. Não há no regimento o tempo de 5 minutos. O deputado Bilinski sabe, até porque conhece bastante o regimento. Foi uma concessão sua. Uma concessão de 5 minutos que extinguiu os 5 minutos. Toca a vida. O senhor chamou a sessão hoje para as 14 horas. A sessão começou às 15 horas e 43 minutos. Eu fiquei sentado aqui aguardando. Aí, quando eu pedi a Vossa Excelência um prazo para que o deputado pudesse chegar de segundos, Vossa Excelência não aceitou. Isso é arbitrariedade. Vossa Excelência falta com a verdade. O senhor vai me deixar falar? Vossa Excelência falta com a verdade, porque eu concedi a Vossa Excelência 5 minutos. 5 minutos. Então não falte com a verdade que eu a reclamarei. Eu lhe pedi segundos, senhor presidente. Eu esperei 2 horas sentado aqui para começar a comissão, porque nem o pessoal da esquerda veio aqui dar presença na hora que era para ser dado. E Vossa Excelência, de maneira arbitrária, não aceitou. Não vamos esquecer isso, senhor presidente. Senhor presidente. Eu queria só evocar aqui um elemento importantíssimo que, inclusive, está faltando muito nesse parlamento, que é a verdade. Vossa Excelência não pode dizer que não lhe concedi tempo, porque, de maneira a, inclusive, compreender o deslocamento nesta casa, eu concedi 5 minutos, o que considero um tempo excessivo, que nem previsto está. E, portanto, o deputado chegou, ainda não tinha... Quando o deputado chegou, os 5 minutos já estavam. E, portanto, vamos... 2 horas para a comissão ser aberta. Vamos às votações. 2 horas para a comissão ser aberta. O senhor não conseguiu mobilizar nem a turma da esquerda para chegar... Em votação, o bloco de requerimento... O destaque feito... Se nós aprovamos, portanto, ninguém reclamou, aprovamos em bloco, nós estamos em bloco. Vossa Excelência pode pedir nominal no bloco. Vossa Excelência não destacou. Portanto, em bloco, votação dos requerimentos 95/2025, 96/2025, 97/2025, 98/2025, 99/2025. Portanto, está aberta a votação. Os deputados que assim o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Queria pedir ao deputado Paulo Bilinski que, inclusive, ele mantenha a roupa necessária ao parlamento. Presidente, requerimento nominal, senhor presidente. Presidente, o senhor não vai fazer isso. necessário uso de paletó, estou de gravata. Presidente, senhor presidente, pedindo a palavra. O senhor o senhor cortou o microfone. Palavra, isso é antirregimental. Eli Borges. Presidente, é o seguinte, eu estou vendo uma polêmica por causa de segundos desnecessária. Minutos. Deixemos o deputado Eli Borges com a palavra, por favor. Eu percebi que, pacientemente, o colega esperou o início da sessão. Então, era um caso de coerência, de tranquilidade, para que o outro chegasse. Isso é uma casa de debates. A outra coisa, eu vi o Bilinski pedir nominal. Eu pedi antes. E ele pediu antes. Isso é regimental. Deputada Érica Cocai ouviu só um minutinho, presidente. A terceira coisa, quando pediu destaque, senhor presidente, eu acho que o destaque foi solicitado. E eu acho complexo pedir votar nominal em bloco. Entende? Então, esse é o desejo de um colegiado que Vossa Excelência, que até lhe elogiei em outra sessão, com muito equilíbrio, conduziu. Então, por favor, eu acho que foi feito um pedido a tempo e a hora e regimental de nominal. E eu acho que isso tem que ser concedido, presidente. É a questão.
porque nós não estamos só aqui nessa quarta-feira, estaremos na outra, e na outra, e na outra. E eu me lembro que a presidência anterior não tinha o equilíbrio de Vossa Excelência, e olha, a comissão não evoluiu. Vossa Excelência é tranquilo, conversa, e houveram pleitos aqui. Eu estou apenas reivindicando, com todo respeito à presidência, mas eu vi registro de pedido de nominal, pedido de destaque, e eu acho que isso é muito bom, até porque essa comissão, ela, por si só, ela tem muitos problemas, e uma forma inteligente de presidir, Vossa Excelência é inteligente. Então, eu acho que é uma forma de conduzir, atendendo pleitos. Foi aprovado. Nós já aprovamos os requerimentos. Pedido de liderança, deputado... Para um questionamento, senhor presidente. Pastor Henrique Vieira. Pela ordem, para um questionamento. Para um questionamento. Vamos, senhor presidente. Toca, senhor Vossa presidente. Excelência Senhor havia presidente. falado sobre os destaques. E eu destaquei. Para que era aquilo, então? Era só perfumaria? Não entendi a pergunta de Vossa Excelência, quando o senhor leu aqui, o senhor falou sobre os destaques. E eu falei, então eu destaco o requerimento tal, 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 tal e tal. Para que foi isso? Para nada? Porque nós tínhamos decidido, deputado, eu vou orientar Vossa Excelência, que está um pouco desorientado. Talvez Eu seja estou desorientado pela falta de educação de Vossa Excelência. Talvez seja pela fato truculência de Vossa Excelência, ter botado pela forma como a esparadrapo na esquerda boca está fazendo no aqui. dia de ontem, Essa tentando comissão calar esse sempre parlamento. foi assim. Essa comissão sempre Talvez foi assim. seja porque Vossa Vocês Excelência dominam essa ontem comissão e tentou usam calar ela o parlamento como... e Senhor hoje presidente, tentou de senhor novo e não presidente, conseguiu. o senhor está agindo de maneira arbitrária. O senhor senhor está sendo por favor, arbitrário. compreenda o o que eu senhor estou está dizendo. sendo arbitrário. Não, senhor. O senhor está sendo Não, arbitrário. Na verdade é o seguinte, Totalitarista, na verdade, arbitrário, eu inclusive, ditador. Eu inclusive, É a esquerda sendo a esquerda eu aqui. inclusive quero pedir desculpa É a esquerda às sendo aqui. professoras do A Rio de Janeiro que esquerda aqui sendo estão esquerda aqui pelo nesse lugar. péssimo exemplo dado por essa comissão. Levaram nesse dia de 2 hoje. horas para Quero chegar pedir aqui. desculpas às 2 professoras horas. que vieram de tão longe e que Chegaram, estão aqui hoje. levaram Mas eu 2 queria horas lembrar, para Vossa começar a Excelência, comissão. 2 horas para começar essa comissão. Eu queria lembrar, 2 horas para começar essa comissão. queria lembrar aos senhores e senhoras que eu fiz uma proposição. Nós vamos votar em bloco. Como é que eu vou votar em bloco, depois de aprovado que vai votar em bloco, como é que alguém vem e destaca todos os Mas o senhor aceitou. Significa O dizer senhor aceitou. que a votação em O bloco senhor já me deu o estava microfone lendo. para isso. Então, O senhor projeto- aceitou. os O requerimentos senhor está perdido. O senhor está como liderança cego estão no meio aprovados. de Nominal ninguém. foi pedido com a Horário de palavra, liderança, com a palavra pela liderança, Nominal deputado foi pedido pastor a tempo, Henrique. presidente. Nominal foi pedido Por a 8 tempo. minutos. liderança, presidente. 8 generosos minutos. Como são generosos também para a extrema-direita quando pede a palavra aqui. 8 minutos, ótimo. Vou explicar para o senhor o que é extrema-direita. Tá? O senhor... Não o precisa senhor- explicar o nada, senhor, não o senhor não adianta. venha com ameaças aqui, não, porque aqui não cabe. Aqui não cabe ameaça, não. Aqui não Presidente, cabe horário ameaça, de não. Ah, senhor Com a presidente, hoje o senhor palavra- tirou com a o dia. palavra, o deputado... O senhor tirou Horário o de dia liderança, hoje, senhor presidente. Deputado Henrique O senhor Vieira, tirou o com a dia palavra. hoje para Horário de desfazer da liderança. gente. Nós estamos a 24 O senhor pede, em todas as sessões, o senhor Eu pede acho que eu- acordos eu acho aqui, que eu vou- e nós aceitamos o Eu acordo acho de que eu Vossa vou, Excelência. acho E que eu vou dessa forma você oferecer vai fazer isso? esparadrapos na próxima reunião aqui. Vou oferecer esparadrapos. Vou oferecer esparadrapo. Não me venha com ameaças, porque Vossa Excelência não vai ameaçar aqui, não. Presidente, não perca Com a tempo, palavra, presidente. deputado Senhor Henrique presidente, Vieira. senhor presidente, o senhor sugeriu Com a aqueles palavra, destaques. deputado Henrique O Vieira. senhor Bota o sugeriu microfone, aqueles presidente. destaques e não Tomar uma aceitou. água pra gente ficar O tranquilo. senhor, Corta o Vossa microfone. Excelência sugeriu os destaques e quando eu destaquei aqui, Corta Vossa o Excelência microfone simplesmente da hora ignorou de liderança, e ainda presidente. falou mal Por de mim aqui. favor. Vossa Excelência tem Vamos. sido arbitrário, não se faz isso aqui nessa comissão. Não terminou Vamos, ainda. presidente. Nós temos Horário 3 de meses liderança. até o final do ano ainda. Senhor bom, presidente, sempre não assim. se vota mais nada aqui daqui até o final do ano. Anote o que eu estou não dizendo. vota, É vamos lá. Não se vote. Vamos lá, É horário de compreensível. E se liderança. Vossa Excelência continuar tratando a gente desse jeito, eu não vou compreensível. deixar. Eu vou continuar Vamos lá. falando até que uma Deixa polícia me ameaça, tire daqui. Deixa É compreensível. ameaçado, Não é compreensível compreensível, senhor que presidente. o pastor Não é Marcos compreensível. Feliciano, Não é aliás, pastor compreensível, não, senhor que o presidente. Marcos Feliciano Não é compreensível, é senhor compreensível presidente. que ele na sessão Não é anterior compreensível, tenha me senhor elogiado presidente. e hoje esteja me criticando. Não é compreensível. Porque hoje Porque- ele está Porque ele até está ontem Vossa equivocado. Excelência tratou, Presidente, com a palavra, até ontem Vossa com a Excelência palavra- foi um Corta o magistrado. microfone, Hoje Vossa presidente. Excelência é um ditador. Presidente, tá bom, Até presidente. ontem Vossa Toca Excelência outro. agiu como Horário magistrado, de liderança. como alguém que Vai lá. merecia estar sentado aí. Hoje Vossa Excelência Vamos, não fez presidente. isso. O deputado Marcos Feliciano está muito nervoso. Acalme-se, 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 que Vossa Excelência não tem a palavra. Vossa Excelência não tem a palavra nesse momento. Com a palavra, deputado Henrique Vieira.
Com a palavra, o deputado Henrique Vieira. Ontem, quero dizer para os senhores e para as senhoras, ontem, os deputados da extrema-direita botaram esparadrapo na boca, mas, na verdade, não é eles que ficaram impedidos de falar, não. Impediram a nós, conforme diz muito bem a deputada Érica Hilton, de falar e de trabalhar. Agora, hoje, Vossas Excelências não vão permitir. Então, eu vou convidar o deputado Henrique Vieira para fazer a fala aqui da mesa, por favor. Da mesa. Com a palavra, deputado Henrique Vieira. Gostaria de pedir desculpas às senhoras e os senhores pelo mau exemplo do deputado Marcos Feliciano. Mas as senhoras e os senhores o conhecem. Senhoras e senhores o conhecem, então eu compreendo que talvez estejam compreendendo. Vossa Excelência não concedeu. Vossa Excelência não aceitou aqui nada. Tarde. Nós não podemos fazer nada. Vossa Excelência não deixa a gente fazer uma discussão normal. Boa tarde a todos e a todas. Vossa Excelência não pode tratar a gente desse jeito. Vossa Excelência não pode tratar a gente desse jeito. Eu, na verdade, não vou mais pedir desculpas aos senhores, não. E nem às senhoras. Não vou mais pedir desculpa. Na verdade, Vossas Excelências conhecem o nível, então já sabem avaliar direitinho. Então, com a palavra, o deputado pastor Vossa Excelência não pode tratar a gente desse jeito, principalmente jogar. Vossa Excelência tem que ser homem, um homem de verdade, um homem que conversa com a gente no mesmo nível. Usa minha mesa, por favor. A minha pergunta. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao presidente por garantir o meu direito de fala como líder de governo nesta comissão. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, no meu entendimento, pelo que eu recolhi aqui de informações, o presidente Raimon agiu corretamente, respeitando o regimento e o acordo de procedimentos. Eu queria também entender se são os deputados que estão lá no plenário nesse momento, Raimon, impedindo a abertura da sessão, que estão aqui reivindicando respeito ao regimento. Eu queria entender se é realmente isso que está acontecendo. Se o argumento... Eu queria realmente entender se o argumento é respeito ao regimento. Porque, na minha opinião, em primeiro lugar, o regimento foi corretamente protegido pelo presidente. Esse é o primeiro ponto. Não entendi. Não entendi. A segunda coisa, então assim, não há nenhuma Bom. Calma, Érica, eu tenho meu perfil. Calma, gente. Eu só pediria para repor o meu tempo. Então, assim, em primeiro lugar, se eu estou entendendo bem, é a extrema-direita que está pedindo respeito ao regimento, que é justamente aquela que está impedindo a abertura da sessão. Ou seja, não há a menor coerência. Em segundo lugar, eu quero deixar registrado publicamente, eu estava sentado ali, quando eu ouvi o deputado Paulo Bilinski dizer o seguinte: vou te falar onde o senhor pode colocar o esparadrapo dirigindo-se a Vossa Excelência. Minha opinião pessoal, trata-se de um deputado extremamente violento. Acho que Vossa Excelência deveria registrar isso. Eu não tenho vergonha de dizer que sinto medo deste deputado, pela sua prática, pelo seu histórico, pela sua postura.
demonstra-se um homem extremamente violento que dirigiu a Vossa Excelência uma fala ameaçadora. Nós não podemos normalizar isso de ninguém aqui nesta casa, e eu admito que acho a postura deste deputado uma postura entre psicopatia e violência. Então, acho que Vossa Excelência agora mandou eu dizer isso. Então, assim, então é isso, ó. É isso, idiota, tudo registrado. Então, eu acho importante que o deputado Raymond, que sofreu essa ameaça, como eu estou sofrendo agora, deixar isso registrado publicamente. Porque isso, vindo de qualquer deputado, eu acho um absurdo. Nós podemos e devemos debater com firmeza de ideias, mas sempre com o devido respeito. Não tem problema. Quantas vezes Feliciano e eu debatemos em temperatura alta? Então, não estou querendo dizer que nós precisamos concordar ou que, vez ou outra, não haverá algum tipo de destempero ou elevar o tom. Isso, dentro de determinados limites, está no campo da democracia e do conflito de ideias. Então, não estou aqui imaginando um mundo ideal que a gente concorda ou discorda sem nenhum tipo de conflito. Mas é porque eu realmente banco dizer isso publicamente. Considero a postura, o comportamento deste deputado algo que pessoalmente me provoca espanto. E quando este deputado xinga, quando este deputado ameaça, se isso já seria grave para qualquer um, quando a origem é o deputado Paulo Bilinski, eu redobraria a atenção, a visibilidade pública, até como elemento de autoproteção. E banco dizer isso publicamente. E como opinião minha, pelo histórico que eu vejo deste deputado dentro deste parlamento. O que está acontecendo é absurdo neste parlamento. Porque, veja, se você pega o histórico, a extrema-direita perdeu uma eleição. Depois que perdeu esta eleição, fez uma trama golpista. Houve a devida investigação, o processo legal, a presunção de inocência, o direito de se defender. Eu pergunto, Raymond, que brasileiro estaria solto hoje, Dayana, fazendo conspiração internacional para coagir a justiça a decidir a seu favor? Bolsonaro é um homem poderoso, cheio de privilégio, agora com prisão domiciliar. A pergunta que eu faço a Vossas Excelências é: qual o regime político que estas mesmas pessoas sempre defenderam abertamente? Ditadura militar. Se a trama golpista tivesse sido concretizada, nenhum de nós teria direito a se defender processualmente, porque o método deles, sabe qual era? Exílio, tortura, prisão sumária, execução, desaparecimento. Esse é o grupo que agora está lá no parlamento, no plenário, impedindo o exercício da nossa atividade parlamentar. Filhotes, filhos e amantes da ditadura e nunca tiveram vergonha de dizer isso. Vocês lembram o voto de Bolsonaro no golpe contra Dilma? Esquece a opinião A ou B. Quando um ser humano publicamente elogia o torturador de uma mulher, esse ser humano não é mais direita ou esquerda que nós estamos defendendo ou debatendo, melhor dizendo. É civilização ou barbárie. Esse é o grupo que está impedindo a atividade parlamentar e que dentro dessa comissão, curiosa e hipocritamente, faz referência ao regimento, que na minha opinião foi corretamente protegido pelo presidente. Então, eu quero deixar registrado, conflitividade de ideias faz parte do jogo político e podemos debater em temperatura alta com o devido respeito. Mas o que a extrema-direita faz é a eliminação da política, do debate e até da possibilidade da divergência. Então, quero registrar aqui meu respeito ao presidente Raymond, na condição de líder de governo, e não vou naturalizar a ameaça. Eu acabei de ser publicamente xingado e ameaçado por outro deputado. Se ele naturaliza isso, eu não naturalizo isso. Política, para mim, é ter coragem para debater ideias. E, às vezes, o grito da ameaça revela muito mais covardia do que coragem, ignorância do que inteligência. Prefiro debater, mesmo com firmeza, do que ameaçar como recurso à covardia. E para concluir, pedindo só para concluir meu raciocínio, Raymond, queria fazer aqui
uma lembrança, Érica, de uma pessoa da sua cidade. Jefferson de Souza, 24 anos, nordestino, morador em situação de rua, debaixo do viaduto, que foi executado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. 3 tiros, um na cabeça, um no tórax e um no braço, Dayana. Daí, qual foi a narrativa dos PMs, Feliciano? No boletim de ocorrência, que o Jefferson estava reagindo e que, para se proteger, o policial atirou. Sabe por que nós descobrimos a verdade dos fatos? Câmera do uniforme do policial. Para concluir, a câmera demonstrou que o policial estava mentindo, Jefferson estava acuado, indefeso, ameaçado, em determinado momento chorando, foi colocado atrás da pilastra, depois um policial colocou o dedo em cima da câmera e depois ele aparece morto, fruto de execução. Então, eu queria terminar a minha fala homenageando Jefferson de Souza, falando da importância das câmeras nos uniformes dos agentes de segurança pública e exigindo justiça para este jovem, para esta família, porque, infelizmente, esse país ainda define quem pode viver e quem pode morrer de acordo com classe, raça, gênero e endereço. Então, fica essa palavra relacionada a Jefferson de Souza, nordestino, morando em São Paulo, 24 anos, executado pela polícia de Tarcísio. Obrigado, presidente. Direito de resposta, 1 minuto, deputado Bilinski. Pode usar daí, deputado. Aqui da presidência, Vossa Excelência vai falar não. É lá, da presidência, Vossa Excelência vai falar não. Eu tenho direito de falar do mesmo local da onde eu fui ofendido. Da presidência, Vossa Excelência vai falar não. E na verdade, eu cedo a presidência quando quero e a quem quero. A Vossa Excelência não está... O senhor tem 1 minuto. Muito obrigado. À vontade. Vou deixar bem claro aqui para vocês o que realmente está acontecendo. O presidente está tomando uma série de decisões antirregimentais, ele está desrespeitando o regimento da Câmara na condução dessa reunião, além de desrespeitar o regimento na condução da reunião, ele está se dirigindo de forma ofensiva aos membros da comissão. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, da qual faz parte o pastor Henrique. Nunca me referi a Vossa Excelência, pastor Henrique, da forma como o presidente se referiu à minha pessoa, fazendo citações sobre utilização de esparadrapo, fazendo referência à extrema-direita. Nunca chamei Vossa Excelência de extrema-esquerda, ou de comunista, ou de socialista, ou de qualquer coisa desse tipo. Sempre tratei Vossa Excelência com respeito na comissão. O ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui é o que a esquerda chama de ameaça, tá? Da forma como é colocado pelo... eu vou continuar falando, não tem problema. Da forma... vou continuar falando. Se o presidente quiser, ele pode pedir para a Polícia Legislativa me retirar daqui. Então, como eu estava falando... O tempo do deputado Bilinski encerra-se nesse momento e nós temos uma audiência, temos uma... Nada mais havendo a tratar antes de... Como a extrema-esquerda utiliza a palavra ameaça, o único objetivo é deixar os deputados impedidos. Nós temos voto, vamos submeter os projetos. Eu não tenho medo dele dizer que está se sentindo ameaçado, porque eu sei o que é ameaça. Olha os projetos aí, meu bem. Ameaça é você cometer mal, injusto ou grave a terceira pessoa. Não é o caso de cima do pastor. Eu gostaria, nesse momento, de pedir a compreensão de todos. Nesse momento, eu gostaria de ler aqui, como a gente faz em todas as reuniões da comissão, ler a história de mais um desaparecido no Brasil. O tempo de Vossa Excelência já se esgotou.
O tempo de Vossa Excelência já esgotou, deputado Bilinski. Vossa Excelência deu tempo extra, eu fui ofendido por mais de uma vez. Eu dei ao senhor o tempo regimental de resposta, 1 minuto. Dei ao senhor 1 minuto de resposta. Eu vou fazer a leitura. Tempo de liderança da oposição. Vou fazer... Ô, deputado, tome assento no seu lugar, deputado. Eu vou utilizar o microfone no mesmo local onde o microfone foi utilizado. Tempo de liderança. Deputado, peço a Vossa Excelência, deputado. É assim, eles querem usar a cadeira do presidente Hugo Mota e o Hugo Mota vai retomá-la. Mas querem usar a cadeira de presidente deputado Raymond e essa eles não vão usar. Vocês não vão usar. Não vão usar. É preciso que fique claro. Essa cadeira aqui é ocupada pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E, portanto, tempo de liderança para o deputado Eli Borges. Tempo de liderança para o deputado Eli Borges. Deputado Eli Borges, Vossa Excelência tem 8 minutos. Se eu não saio, liga aí. Ele coloca a cadeira em cima de mim. Ele não está tirando pedaço dessa deputada, ela fica aí, questionando o colega. É por isso que dá polêmica. Fica sossegada aí, por favor. Deputado Eli Borges. Presidente. Deputado Eli Borges, liga o seu microfone, por favor. Foi o tempo, presidente. Isso, ligou. Presidente. Foi o tempo lá. Eu preciso de fazer registros aqui. Eu cheguei nesta comissão percebendo uma dificuldade muito grande do pastor Marcos Feliciano, apenas para que fossem feitas votações de destaque. Eu ouvi Vossa Excelência dizer de maneira clara que, se ele quisesse, pediria o destaque, ele quis e pediu e não aconteceu. Depois, ainda em tempo e regimentalmente, foi solicitado a votação nominal, em tempo. E também a votação nominal não aconteceu. Mas vamos lá. Nós somos chamados, presidente, de extrema-direita. Eu acho que esse nome realmente é um nome que é interessante. Vou dizer o que a extrema-direita está defendendo. 8 de janeiro. Quem estava na presidência da República era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E por que é que agora querem culpar o presidente Bolsonaro? Presidente, olha, vamos garantir a fala do deputado Eli Borges. Eu espero assim. Vamos garantir a fala do deputado Eli Borges. Bom, de duas uma, ou o presidente Lula não estava conseguindo comandar 8 dias do seu governo, porque ele tinha um controle da força policial para impedir que fatos ocorressem. Mas todos os brasileiros sabem que são versões de fatos narrativas para tentar colocar em um cidadão de bem uma culpa que ele não tem. Ô padre, o senhor vai ser padre aqui ou o senhor vai me desrespeitar? Não, o senhor é padre ou o senhor vai me desrespeitar? Cadê o seu equilíbrio de padre? A segunda coisa, presidente, a política internacional que está gerando, olha a extrema-direita comentada aqui, um presidente se une com a Venezuela, um presidente se une com o Irã, um presidente se une com o Hamas, um presidente se une com Putin, responsável por 1 milhão de pessoas vítimas de uma guerra, um presidente se une com o grupo dos BRICS e um presidente da República começa a criticar o presidente americano. É claro que toda ação provoca uma reação. É claro que quem planta colhe o que plantou. E aí agora, nessa tentativa de maestria, querem dizer que a extrema-direita está complicando o país, o que não é verdade. Se a economia vai mal, tem quase 3 anos desse presidente sem política internacional.
sem compreender que ele não representa um partido, mas representa todos os brasileiros. E ele fez escolhas, e as escolhas trazem consequência, mas pesquisas revelam de que desta vez também os senhores não estão conseguindo botar na cabeça e no coração dos brasileiros acerca de quem é o verdadeiro culpado de tudo isso. Aí vamos lá. Nós tivemos aqui a luta para o não aumento da carga tributária. Vencemos no primeiro round, foi vetado, voltou, derrubamos o veto. Aí o presidente da República vetou, permitindo aumento de impostos. E não vê essa história de andar de cima, que todo mundo sabe que o andar de cima reflete o andar de baixo. Outra vez, tem nome e tem endereço de quem provocou esse aumento de carga tributária. Aí ficam dizendo que somos extrema-direita. Eu acho que o Brasil está gostando, pastor Marcos Feliciano, da extrema-direita, porque ela defende o que é coerente, o que é correto. Ela defende o não aumento da carga tributária, ela defende uma política internacional. Gostaria de pedir para que a palavra do deputado Eli Borges seja garantida. Ela garante, se os senhores nos chamam de extrema-direita, a extrema-direita é, na verdade, democracia por excelência. Se a extrema-direita... Bom, parece que está aparecendo deputado aqui atrás, eu quero que respeitem. É assim, presidente. Agora, o curioso é que quando se vai ao Supremo, olha a Débora do Batom, e aqui é a Comissão de Direitos Humanos. Cadê os direitos humanos para a Débora do Batom? Para o Clesão? Parece que só tem direito de direitos humanos aqueles que também assinam uma ficha política. Então, a nossa compreensão, presidente, é de que não adianta mais tentar colocar essas frasinhas que não vai colar. E se tem esse esparadrapo tão criticado, é porque nós estamos defendendo o direito, presidente, que eu tenho, e os senhores têm, e a imprensa tem que ter. Me entrevistaram dizendo, quando eu lutei contra a PL do Fake News 2630, o senhor acha que está fazendo um bem para a nação? Eu digo, tudo bem, jornalista. Se você discorda de mim, eu estou defendendo até o seu direito de me criticar. Mas se você não quer que eu defenda, vai para a Rússia, critica o Putin e leva 8 anos de cadeia. Sabe o que estamos defendendo, presidente? Estou defendendo, e se chamam de extrema-direita, ô Brasil, somos extrema-direita, mas a que defende não aumente carga tributária, política internacional correta, política econômica correta. É a luta pelos verdadeiros direitos humanos, é a defesa de milhares de brasileiros que no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal estava exercendo o livre exercício do pensamento. É o direito das opiniões, palavras e votos de qualquer parlamentar, que aqui tem a lamentável história de Daniel Silveira. E é engraçado o Supremo, porque o Supremo já foi invadido pelo MST e ninguém fala nisso. E agora, quem está no comando, e aí eu quero perguntar, pastor Marcos, que aquelas provas que não aparecem, não é? E água gelada para as pessoas que estavam ali no espaço público, quem são eles? Então, não vai colar, presidente. Esse discurso de extrema-direita, quanto mais falarem, nós vamos provar o que significa extrema-direita. Não é extrema, é direita que defende a democracia na sua essência. É direita que não se une com Cuba, com Venezuela, com Hamas, com Irã, com Putin. É a direita que defende de verdade o Brasil, das cores da nossa bandeira. Que Deus tenha misericórdia desse país. E espero, presidente, e termino, que esta comissão reencontre o comando de Vossa Excelência um equilíbrio para que a gente não quebre pontes e continue trabalhando até o fim do ano. Ainda continuo acreditando em Vossa Excelência, mas está na hora de sentar e conversar sobre procedimentos, até porque votação nominal não foi dada e foi pedida a tempo. Isso me assustou, presidente. Que Deus te abençoe.
Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Eli Borges. Projeto de lei. Senhor presidente. Eu vou só anunciar o projeto de lei, deputado. Inclusive tem um requerimento de retirada de pauta de Vossa Excelência. Projeto de lei 2559. A questão de ordem tem prevalência. Projeto de lei 2559/2022 da senhora Benedita da Silva. Há sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do projeto 2559 do deputado Paulo Bilinski. Senhor presidente, o senhor não pode fazer. Tem uma questão, a questão de ordem tem precedência. Presidente, o Paulo Bilinski solicitou, eu solicitei. Eu quero pedir ao deputado Bilinski que ele tome assento na bancada. E quero então deixar claro, porque pode aparecer numa fotografia, quero deixar muito claro que o deputado Paulo Bilinski não está convidado para sentar na mesa diretora. Deixe isso muito claro. O deputado Paulo Bilinski está aqui sem ser convidado. Uma questão de ordem, deputado Paulo Bilinski. 5 minutos. Vossa Excelência se lembra... É 5 ou 3? Eu estou perguntando, Vossa Excelência. São 5 ou 3? 5 minutos. 5 ou 3? São 3. São 5 minutos. Vossa Excelência sabe que são 3 minutos, 5 deputado. minutos. Não. 3 minutos. O senhor tem 3 minutos. Muito obrigado, presidente. O motivo da minha permanência na mesa... Está desligado, senhor. Você é do local adequado. Vê agora. Eu já... Aí. O motivo da minha permanência na mesa, para aqueles que não sabem, é uma questão chamada paridade de armas. Paridade de armas é um princípio do direito que diz respeito à defesa nos mesmos termos e com a mesma intensidade do ataque. Então, o pastor Henrique, que, novamente, eu sempre respeitei na Comissão de Segurança Pública, proferiu uma série de ofensas à minha pessoa, me qualificando como psicopata. Vossa Excelência não é médico, psiquiatra, não tem capacidade de realizar diagnóstico, e Vossa Excelência não possui um laudo para citar. Vossa Excelência não tem capacidade técnica para falar isso. Então, Vossa Excelência quis utilizar esse termo para me ofender, me qualificar de forma negativa. Eu nunca fiz isso com Vossa Excelência. Sempre o tratei com respeito. Então, Vossa Excelência diz que se sentiu ameaçado. Vou chegar lá, presidente. Vou chegar lá. Nem o dispositivo Vossa Excelência colocou. Eu cito aqui, Vossa Excelência. Se o senhor recompor meu tempo, por gentileza, o senhor me interrompeu. O senhor me interrompeu. O senhor me interrompeu. O senhor me interrompeu. Presidente, isso não é questão de ordem. Não é. O senhor pode recompor meu tempo? Não recomponha, presidente. Artigo 95 do Regimento Interno. Vossa Excelência vai continuar interrompendo? Eu estou te agradecendo por ter citado o artigo. Por favor, não o faça. Por favor, não me interrompa novamente. Por favor, não interrompa. Por favor, presidente, pode recompor meu tempo? Fui interrompido novamente. Pode recompor meu tempo, Deputado Bilinski, por favor, deputado Bilinski. Eu continuo sendo interrompido. Deputado Bilinski. Isso aqui. Olha só, pessoal. Teatro. Deputada absurdo. Érica, por favor. Deputada Érica. Deputado Bilinski, Vossa Excelência está tumultuando o plenário. O cronômetro está parado desde que Vossa Excelência pediu para recomposição. O cronômetro está parado, deputado. Continue, por favor. O senhor tem 1 minuto e 27 segundos. O cronômetro está parado. Por ter citado o artigo do regimento. O cronômetro está parado, Bilinski, por favor. Fica me interrompendo. Eu vou calar a boca. Conclua. Obrigado. Calada vence. Obrigado. Não vou esparadrapo, não. Conclua, Bilinski. Está parado. Eu quero meu tempo. O cronômetro está parado. Quando você pediu para 1 minuto e 47. Parou. Por favor. Vai dar um caso de Presidente, questão de ordem. Cadê? Não dá para falar 6 vezes do plenário. Não foi eleito para estar na mesa. Não dá. O deputado Bilinski está usurpando um espaço que não é dele. Aqui tem alguma regra, deve ter. O deputado Bilinski vai ser rosto irônico,
rindo como se estivesse lá na Faculdade de Direito em Curitiba. Aqui não é a Faculdade de Direito em Curitiba. Lá dá para brincar se quiser, de aluninho, tudo bonitinho. Aqui não. Aqui tem um lugar para o senhor ficar e é ali. O senhor não foi eleito para estar na mesa. Não é vice-presidente nem nada. O senhor tem que estar lá. Lá é o seu lugar. Lá. Me retire. Lá. Ai, que lindo. Me tire. Me retire. A sua moral deveria ser de retirar-se. Me retire. O senhor é um deputado que deveria retirar-se. Eu estou utilizando paridade de armas. Se Vossa Excelência ignora... Não existe como presidente e um deputado aqui. O senhor é um deputado como qualquer eu vou, na verdade, pedir, assim, a compreensão de todos. O senhor é muito generoso. Porque eu, na verdade, sou generoso mesmo. Nossa. Aliás, eu sou excessivamente generoso. Dei 5 minutos para o deputado Bilinski chegar aqui. Na verdade, o deputado Marcos Feliciano falou que ficou 2 horas. Eu que fiquei 2 horas aqui esperando o início dos trabalhos. E o deputado Bilinski, essas 2 horas não chegou. Mesmo assim, eu dei mais 5 minutos para ele chegar e eu ainda não sou generoso. Ok, mas está tudo bem. A questão é a seguinte, o deputado Bilinski, ele de fato não está convidado para vir à mesa. Eu também considero que é uma usurpação. Eu também não posso submeter, e com todo respeito aos servidores públicos, a quem eu respeito muito, os servidores da Polícia Legislativa, que é da DEPOL, que eu compreendo perfeitamente. Ele é deputado, Se Vossa Excelência deputado Bilinski, deputado Bilinski, seu cronômetro está parado. parado. Você acha seu que eu quero cronômetro tá está parado. E aí, olha só, eu não vou pedir, eu não vou pedir ao DEPOL para retirar o Bilinski, porque é constrangedor, não para ele, é constrangedor para a Polícia Legislativa, é quem eu respeito muito. Para. E, portanto, o senhor está desrespeitando o plenário, está desrespeitando a Polícia Legislativa, está desrespeitando o regimento dessa casa. Mas o senhor ainda tem 1 minuto e 17, por favor, começa a contar novamente o cronômetro. Nesse momento, 1, 2, 3, começou. Não é o Muito obrigado. Disparou o cronômetro. Muito obrigado. Muito obrigado. Tadeu, por favor, disparou o cronômetro. Você pode recompor meu tempo, por favor? Não vou recompor seu tempo. Tá bom. Então, para concluir, o que está acontecendo aqui é que essa comissão ela vem se desenvolvendo dessa forma. Desrespeitando o regimento, desrespeitando o direito dos deputados, impedindo o direito de defesa. Isso aqui vai continuar dessa forma. Entende? Vai continuar. E a gente vai continuar obstruindo e não vai levar a lugar nenhum. Isso aqui é totalmente improdutivo. É uma perda de tempo gigantesca. Os deputados podiam estar trabalhando, debatendo, cumprindo o regimento. Mas tudo bem. Por fim, eu só quero dizer ao pastor Henrique que ele está extremamente errado. Ao contrário dele, eu sou funcionário público. Eu fiz teste psicotécnico para ingressar na minha carreira. Então posso dizer que eu posso comprovar a minha sanidade mental. Ao contrário de Vossa Excelência. E, para concluir, se a gente vai continuar desrespeitando o regimento dessa forma, encerra logo essa reunião, porque não vai levar a lugar nenhum, não vai servir para nada. Então, escolha seu caminho, presidente. Ou obedece o regimento, ou vai ser essa palhaçada aqui sempre. Obrigado. Senhor presidente, tempo de líder da minoria. Eu vou agora. E uma questão de ordem. Eu vou agora acolher a inscrição da deputada Érica, que já havia feito, e quero também lembrar... Essa comunicação de líder tem precedência também, senhor presidente. Está como líder? Eu quero nesse momento, dizer que a gente vai prosseguir com os trabalhos. Vamos prosseguir com os trabalhos. Com a palavra, a deputada Érica Hilton. Érica Hilton. 3 minutos. Obrigada, presidente. Bom, de fato nós estamos presenciando um verdadeiro escárnio e rebaixamento do Parlamento brasileiro desde ontem. Eles voltam do recesso parlamentar, não querem trabalhar e querem obrigar a todos nós a não trabalharmos junto com eles. Eles que passaram 4 anos batendo, desmontando, destruindo os direitos humanos, agora resolveram falar e lembrar que existem direitos humanos. Falar em ditadura. Ditadura é Vladimir
Meirelles, é Rubens Paiva, é Marighella. Isso sim é fruto da ditadura. Pessoas que foram perseguidas, torturadas, silenciadas, não tiveram direito ao processo legal, ao contraditório, à presunção da inocência. Isso sim é ditadura. O que nós estamos presenciando neste país é uma resposta contundente, altiva e à altura daquilo que foi praticado no dia 8 de janeiro contra as instituições democráticas. Um plano organizado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não só para derrubar as instituições democráticas, mas pior, para matar o presidente Lula, para matar o vice-presidente, para matar ministros do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente, que eu estava buscando aqui um breve relato da sua passagem na política, que tinha frases como: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Pela memória do coronel Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, ele merecia era isso. Pau de arara funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável também. Através do voto, não vai se mudar nada. Entre tantas outras falas que eu poderia citar aqui agora, que não são minhas. São do presidente que vocês clamam pelos direitos humanos. O presidente que mandava colocar no pau de arara. O presidente que dizia que pelo voto não ia se votar nada. Vocês não vão parar o parlamento brasileiro. Esta daqui não é a casa de vossas excelências. Pode gritar, pode fazer bravata, pode vir aqui sentar em cima da gente na cadeira. Nós não vamos nos intimidar. E o pastor Henrique Vieira falou que tinha medo. Eu não tenho medo, pastor Henrique Vieira. A gente vai pra cima dessa gente. A gente vai olhar pra essa gente no olho. Com a mesma ânsia que eles têm de nos derrubar, nós vamos olhar eles nos olhos com a mesma ânsia pra vencer. Vencer em nome da justiça, vencer em nome do amor, vencer em nome da solidariedade, vencer em nome da democracia, vencer em nome dos direitos humanos, que nós sempre defendemos como uma pauta essencial a nós. Quando o jogo muda de figura, as posições também mudam, também são transformadas. Presidente, continue a conduzir esta reunião. Não permita que façam desta comissão o que fizeram no plenário da Câmara. E que o presidente Hugo Mota também retome os trabalhos nesta casa. E que eles possam fazer as suas defesas. 5 segundos para concluir, presidente. Que eles possam fazer as suas defesas nos lugares que lhes são oportunos. O presidente Jair Bolsonaro tem direito à defesa nos processos e inquéritos que respondem. Isso está perdendo todos os limites. Está se perdendo a mão da diplomacia, do democrático, do espírito republicano e está virando uma barbárie. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Eu vou submeter à votação o projeto e aí eu vou atendendo os tempos de liderança. Vou atender os tempos de liderança e também as questões de ordem durante a votação do projeto, porque quando o Bilinski pediu a questão de ordem... Aliás, eu quero inclusive dizer que eu não vou nem deferir a questão de ordem do Bilinski, porque nem foi questão de ordem para início de conversa. Foi só um arranjo para tomar tempo e tumultuar aqui a nossa reunião. Projeto de lei... Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência, mas eu vou botar um projeto para votar, porque eu havia anunciado... Eu havia anunciado e fiz uma exceção para o deputado Bilinski e depois eu chamo Vossa Excelência. Votar, por que não segue o regimento, senhor presidente? Projeto de lei 2559/2022 da senhora Benedita da Silva, que altera os dispositivos do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, e da Lei 9099, de 26 de setembro de 1995. Lei dos Juizados Especiais relativos ao cabimento de instrumentos despenalizantes. Relatora, a deputada Érica Cocai. Há sobre a mesa um requerimento de retirada de pauta do projeto 2559. Requerimento procedimental de autoria do deputado Paulo Bilinski. Com a palavra, o deputado para encaminhar a favor por 3 minutos. Quem encaminha a favor ao requerimento de retirada de pauta? Nesse eu posso encaminhar, na ausência do deputado Paulo Bilinski? Pode encaminhar, presidente, claro. Senhor presidente. Senhor presidente, a questão nossa hoje não é nem a respeito desse projeto. Toda a nossa obstrução hoje, ela visa a grande injustiça que nós estamos vivendo no país, principalmente com o presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma tornozeleira eletrônica e, na sequência, ficou preso dentro de sua própria casa
sem o processo não ter sido julgado. Senhor presidente, eu penso que o senhor peça ao plenário para que permita que eu fale. Então, a oposição toda da casa, nós estamos nesse processo porque o parlamento brasileiro perdeu a sua voz, perdeu a sua vez. Tudo que nós votamos aqui, o STF interfere de alguma forma, principalmente quando qualquer partido de esquerda, um partido desses que orbitam ao redor do poder, eles acabam judicializando. Ao judicializar, o STF interfere no processo legislativo legal que deveria ser na vida de todos os parlamentares. Por conta disso, a oposição se reuniu e resolvemos, senhor presidente, de uma vez por todas, dar um basta nisso. Ocupamos, sim, não apenas a presidência aqui da Casa, da Câmara, como a do Senado, e fiquei sabendo agora há pouco que queriam transferir as votações aqui para o Nereu Ramos, e a oposição lá está também. Aqui nós não ocupamos a presidência, tanto é que Vossa Excelência viu que eu não ocupei. Um outro deputado foi aí porque o senhor deu a voz a um outro deputado para que falasse, ele achou que no direito dele podia fazer isso. Então, a nossa oposição é uma oposição clara, é uma oposição à situação de caos que estamos vivendo. Agora há pouco, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós ouvimos ali um ex-estadista americano que trouxe para nós elementos contundentes a respeito do que aconteceu na eleição de 2022, por exemplo. Coisas assim que não dá nem para falar aqui de tão perversas que foram. E tudo isso já foi, inclusive, noticiado pela imprensa, a CNN acabou de divulgar agora há pouco, a revista Veja, o jornal Metrópolis, acabaram de colocar tudo o que aconteceu. Esse ex-secretário americano nos trouxe provas contundentes de que durante as eleições de 2022, os Estados Unidos da América, agora sim, nesse momento, praticando contra a soberania nacional brasileira, interferiram usando dinheiro através de ONGs, entre uma delas a USAID, entre outra delas a Open Society, dinheiro americano usado para interferir aqui nas eleições do Brasil. E ele, inclusive, citou a fala de um ministro da Suprema Corte americana, ou da Suprema Corte brasileira, que disse que foi até os Estados Unidos da América pedir ao presidente Joe Biden que ele pudesse, de alguma forma, auxiliar para que Jair Bolsonaro não ascendesse ou não retornasse à presidência aqui do Brasil. Por conta disso, senhor presidente, a nossa posição aqui ela é clara e verdadeira. Muito obrigado. Presidente, para contraditar. Para contraditar, a deputada Érica Cocai. Presidente, o que nós estamos vendo aqui é um golpe continuado. É os que acham que o resultado das eleições não podem ser respeitados. É os que acham que o Brasil cabe dentro de uma sala escura de tortura. O Brasil não cabe dentro de uma sala escura de tortura. O que nós vimos aqui é as pessoas que dizem que estão defendendo a bandeira nacional, mas que aplaudiram o presidente estadunidense quando ataca o próprio Brasil e ataca a sua própria soberania. É os que aplaudem o parlamentar que, utilizando recursos públicos, vai para os Estados Unidos e diz que quer o Brasil como terra arrasada, ou seja, cometendo o crime de lesa pátria. Eles acham que podem atacar a sede dos três poderes, como fizeram em 8 de janeiro, e acham que devem anistiar todos os criminosos. Nós tivemos aqui a intenção de explodir o aeroporto de Brasília pelos golpistas. Eles acham que tem que ser anistiado. Eles acham que esta pessoa não tem que pagar pelos seus crimes. Nós tivemos aqui a depredação da sede dos três poderes, mas tivemos uma policial que quase foi a óbito, agredida fisicamente por esses que acham que a democracia não tem que existir. Não tem que existir. São os mesmos, e aqui já foi citadas as falas do ex-presidente da República, inelegível, preso, detentor de tornozeleira. Veja que tudo isso começou a descobrir, se desnudar essa trama golpista, quando um servidor público impediu que eles se apropriassem de joias, inclusive de braceletes. E agora tem uma tornozeleira, porque há justiça neste país. E aqui nós vimos várias falas dele, que achava que o Brasil tinha que ter matado mais povos indígenas, que tinha que ter torturado mais, que tinha que ter matado mais, que cuspiu no busto de Rubens Paiva.
cuspiu no busto de Rubens Paiva. Por isso, eles aqui estão para dizer que eles determinam como vão funcionar as instituições, que podem sequestrar o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro, inclusive, estão recebendo do povo brasileiro seus salários para impedir que o parlamento funcione, para impedir que nós aprovemos uma medida provisória que vai baixar a energia elétrica neste país. Eles estão de costas para o povo, querem anistiar criminosos, querem a impunidade e querem que a sua vontade seja maior que a nação. Não é e não vão conseguir. Serão, mais uma vez, derrotados. Presidente, eu está aberta, eu estou em processo de votação, está aberta a votação nominal do requerimento. Eu estou pedindo vista. Só um minutinho, deputado, vou olhar aqui se já foi pedido vista. Só um minutinho, vou verificar aqui o processo do projeto, tá, deputado? Só um minuto, por favor. Vamos ver. Se cabe, cabe, gente. Se cabe, cabe. Não teve? Concedida vista ao deputado Eli Borges. Ele também é o deputado... Vistas conjuntas. Deputado Marcos Feliciano. Senhor presidente, o senhor disse que daria a palavra, eu quero falar pela liderança da minoria. Vossa Excelência pediu o quê? Tempo de liderança? Liderança pela minoria. Antes, porém, um questionamento. Por tempo de liderança, deputado Marcos Feliciano, o senhor tem quantos minutos? Quantos minutos, deputado Marcos Feliciano? 8 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Questionamento antes da... Não, faz o questionamento no processo. Não é porque a gente está muito acelerado. É sobre o próximo projeto. Está dado o tempo de liderança. O relator não está presente. Se ele não estiver presente, Vossa Excelência fará o quê? Eu retiro meu pedido de liderança agora, falo depois do projeto. Nesse caso, eu vou fazer então a leitura do enunciado do projeto e aí eu explico o encaminhamento durante o enunciado. Projeto de Lei 388/2025 do senhor João Daniel, que altera o Decreto-Lei 365, de 21 de junho de 41, para dispor sobre o procedimento de declaração de utilidade pública e para estabelecer requisitos adicionais para desapropriações que atingem comunidades tradicionais ou de baixa renda. Relator, deputado Padre João, que está ausente e que, portanto, essa presidência designa um outro relator para ler o seu relatório. Senhor presidente, eu tenho questionamentos para fazer para o relator. Como farei se o relator não está presente? Por isso que em todas as outras sessões, Vossa Excelência não fez isso. Na ausência do relator, no projeto não é lido. Vossa Excelência acordou isso em todas as outras sessões. Eu tenho questionamentos a fazer ao relator. Na ausência dele, como que eu vou fazer como vou fazer a pergunta se o relator não está presente? O senhor vai questionar o relatório? Sim, questionarei. O senhor questiona o relatório. Questionarei, mas eu quero falar com o relator. O relatório será lido. Eu quero falar com o relator. Depois o senhor liga para ele. Eu quero falar com o relator. Depois o senhor liga para ele por telefone. O relator não está presente. O senhor quer falar, o senhor liga para ele. Não acredito mas que... aqui ele está... Vossa Excelência disse isso mesmo, para eu ligar para o relator. Ligue para ele depois. Vossa Excelência falou... Senhor presidente, seja um juiz, não seja um palhaço sentado nessa mesa, senhor presidente. Eu já presidi essa comissão. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz, senhor presidente. Aliás, eu vou mandar um abraço. Não acredito isso, eu vou mandar um abraço para o Richard Righetti, meu palhaço preferido do Rio de Janeiro. Pelo tempo da liderança, senhor presidente. Com a palavra... Pelo tempo da liderança, senhor presidente. Quero falar pelo tempo da liderança agora. Mas agora Vossa Excelência vai esperar, porque Vossa Excelência disse senhor que depois presidente, do projeto... O senhor está desfazendo tudo que o senhor fez durante o ano todo nessa comissão, senhor presidente. É por causa da claque que aqui está? Eu acho que é por causa da claque? É por causa dos aplausos, assovios? Nem Vossa Excelência, nem a secretaria dessa comissão hoje está agindo com decoro. Com o espelho do senhor. Vocês simplesmente estão rasgando tudo que nós fizemos desde o começo
começo do ano até Portanto, inacreditável, senhor presidente. eu vou designar a relatoria. Inacreditável, senhor presidente. Inacreditável. Nós aprovamos um acordo de procedimentos. Nesse acordo de procedimentos está dito claramente que o presidente pode designar o relator e durante a leitura do relatório, se o relator não aparecer, aí eu posso retirar o projeto de ofício. Mas a leitura do relatório, ela pode ser feita porque nós adiantamos o processo legislativo. Em todos os projetos foram assim. Antes da discussão, eu posso retirar o projeto se o relator não vier aqui. E eu não darei 5 minutos para o relator correr para cá. É bom que seja dito isso, embora o relator seja um baita companheiro. Quem vai fazer a leitura do relatório? Deputada Érica Cocai, para fazer a leitura do relatório. Presidente, trata-se de o projeto de lei 388, de 2025. Ele altera o decreto 3365, de 21 de junho de 1941, para dispor sobre o procedimento de declaração de utilidade pública e para estabelecer requisitos adicionais para desapropriações que atinjam comunidades tradicionais ou de baixa renda. O autor do projeto é o deputado João Daniel e o relator, o deputado Padre João. Diz o relatório: chega à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial para apreciação de mérito o projeto de lei 3888/2025, de autoria do deputado João Daniel, que dispõe, entre aspas, sobre o procedimento de declaração de utilidade pública e estabelece, entre aspas também, requisitos adicionais para desapropriações que atinjam comunidades tradicionais de baixa renda. Ao justificar a proposição, o autor lembra de início que o principal diploma normativo a tratar da desapropriação por utilidade pública, o Decreto de Lei número 3365, de 21 de junho de 1941, traz conceitos erigidos ainda no século XIX, tendo sido, por isso, frequentemente alterado. A seguir, vai o cerne da questão. Um aspecto em especial tem sido negligenciado nas discussões e nas alterações legislativas realizadas sobre a matéria. A garantia da dignidade das pessoas atingidas nos casos em que as desapropriações atingem comunidades tradicionais, pessoas de baixa renda, comunidades que mantêm com a terra uma relação de subsistência ou qualquer outro agrupamento humano que tenha peculiaridades e especificidades socioeconômicas e culturais que são afetadas pela desapropriação. A partir desta constatação, o deputado João Daniel propõe uma reformulação de dispositivos do Decreto-Lei 3365, de 21 de junho de 1941, destinado a trazer a participação dos afetados para o interior do processo de desapropriação, com especial ênfase para os casos em que são atingidas pessoas de baixa renda, comunidades tradicionais ou qualquer tipo de aglomerado populacional que extraia da terra a sua subsistência. Após o exame desta comissão, o projeto, que não possui apensos, passará ainda por apreciação de mérito na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, e de mérito e admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A apreciação da proposição é conclusiva pelas comissões e seu regime de tramitação é ordinário, conforme o artigo 24, inciso 2º e artigo 151, inciso 3º, ambos do regimento interno da Câmara Federal. Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas nesta comissão emendas ao projeto. É o relatório. Passo à leitura do voto. Compete à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial apreciar quanto ao mérito o projeto de lei 388/2025, na esfera de competência delimitada pelo artigo 32, 8º, para capítulo 8º, do regimento interno da Câmara Federal. Ora, a preocupação com os direitos das pessoas atingidas por atos de desapropriação, especialmente quando elas fazem parte de comunidades com pouca capacidade de se contrapor a atos arbitrários do Estado, deve certamente mobilizar a atuação deste colegiado. Afinal,
As próprias noções de Estado de Direito e de direitos humanos estão desde sempre vinculadas à proteção contra eventuais arbitrariedades estatais, frequentemente articuladas com interesses privados de grande vulto. A proposição apresentada pelo deputado João Daniel pode ser dividida em duas intervenções na ordem legal, profundamente articuladas, ambas dirigidas à complementação do artigo 6º do Decreto 3365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Em sua redação atual, o dispositivo a ser alterado, composto apenas do caput, indica tão somente o meio, decreto, e o agente da declaração de utilidade pública, chefes do Poder Executivo nas 3 esferas da Federação. Não apenas neste artigo 6º, mas em todo o diploma legal, há pouca preocupação de estabelecer procedimentos para a decisão a respeito da efetiva existência de utilidade pública e de garantir, entre aspas, a prévia manifestação das pessoas atingidas pela desapropriação. A primeira intervenção do projeto de lei 388/2025 destina-se a sanar essa falta, com o acréscimo dos parágrafos 1 e 2 ao caput do artigo. Não se pode esquecer, contudo, que pessoas ou grupos socialmente poderosos estão, em geral, equipados para discutir desapropriações dirigidas a bens de sua propriedade e superar perdas que eventualmente sofram. É por isso que o PL número 388/2025 realiza sua segunda intervenção, com foco mais restrito, estabelecendo com acréscimo de parágrafo 3º ao citado artigo 6º. Requisitos, estabelecendo com acréscimo de parágrafo 3º, do parágrafo 3º ao citado artigo 6º, requisitos adicionais para o processo administrativo de declaração de utilidade pública nos casos em que a desapropriação atinja, total ou parcialmente, comunidades tradicionais, população de baixa renda ou comunidades que exerçam atividade de subsistência nos bens potencialmente atingidos pela medida expropriatória. Pelo rigor, amplitude e clareza com tais requisitos são definidos. Vale a pena transcrevê-lo. Primeiro, mapeamento e cadastramento de todas as pessoas potencialmente atingidas pela desapropriação, sejam elas a. pessoas titulares de direitos formais sobre os bens a serem desapropriados, ou b. pessoas que não possuem direitos formais sobre os bens, mas que de alguma forma os ocupem ou usufruam diretamente dos recursos naturais. Segundo, elaboração de plano de mitigação dos impactos sociais e econômicos negativos decorrentes da desapropriação sobre a população atingida, que considere a. formas de compensação pela perda de ativos e pelo custo de reposição. B. formas de auxílio aos indivíduos deslocados, com vistas a restaurar os meios de subsistência e o padrão de vida afetados pela desapropriação. C. quando necessário, plano para reassentamento dos indivíduos ou comunidades, que lhes garanta realocação em condições dignas e adequadas do ponto de vista social e cultural, com acesso a serviços, recursos naturais e bens de uso comum em padrão similar ou superior ao verificado no momento anterior à desapropriação. Percebe-se com facilidade que chegamos ao núcleo das preocupações desta comissão. Infelizmente, a atuação do poder público no Brasil, mesmo quando dirigida a fins de interesse público ou utilidade públicas, entre aspas, tem sido historicamente descuidada com a situação dos grupos humanos com menos capacidade de se proteger, ainda que eles sejam severamente atingidos por aquela atuação. Trata-se de um vício estrutural da administração pública entre nós, que macula significativamente a própria vigência do Estado de Direito. Vale ressaltar que tal mácula não depende do resultado final da ação do Estado. De certa maneira, o vício é ainda mais insidioso quando, ao final, fica a sensação para a população não atingida diretamente de que se realizou uma obra de valor. Afinal, nesse caso, é mais fácil esquecer que, para uma parcela de nossos concidadãos, ela foi feita de modo iníquo, resultando muitas vezes em agressões de grande impacto contra seus direitos básicos como cidadãos e como pessoas.
A proposição, submetida à nossa apreciação, mostra-se atenta ainda para as normas do Decreto número 3365, de 21 de junho de 1941, referentes à emissão provisória do expropriante na posse do bem expropriado. É que as determinações acima transcritas, se acrescentadas como se quer ao artigo 6º do diploma legal, não podem ser simplesmente desconsideradas enquanto o processo não se dirigir à desapropriação definitiva. Daí a proposta de também acrescentar um parágrafo 1º-A, no artigo 15 do Decreto-Lei, remetendo para os requisitos elencados no artigo 6º, tornando obrigatório atendê-los ou começar a atendê-los, mesmo no caso da emissão provisória. Estamos lidando, em resumo, com um projeto não apenas oportuno e meritório quanto ao conteúdo, mas também redigido com extremo cuidado e zelo. Sendo assim, o voto é pela aprovação do projeto de lei 388 de 2025. Sala de comissões, neste dia 6 de agosto de 2025, é o que relata o deputado Padre João, regimentalmente. Peço vista, senhor presidente. Vistas. Deixa eu ver se já foi pedido vista, deputado. Ainda não foi pedido vistas. Concedida vistas, pedida pelo deputado Tadeu Venere. Eu não vou poder, então, dialogar com o relator das questões que eu tinha, porque, independente do que eu fale, vai ser votado o projeto. Por isso que eu pedi a Vossa Excelência que seguisse o curso normal das comissões de todos os outros meses. Agora, Vossa Excelência tirou da oposição uma oportunidade. Eu tenho que seguir o regimento. O regimento diz que quando um deputado pede vista, eu acabei de conceder vista ao deputado Eli Borges. Ele pediu. A questão não foi essa. A questão é que o relator não está presente. Vossa Excelência nunca colocou um projeto na ausência do relator aqui. Vossa Excelência hoje fez isso pela primeira vez. A primeira vez que Vossa Excelência fez isso. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês entenderem, para todo mundo entender, porque acho que o deputado Marcos Feliciano... Não, senhor presidente. É só para entender, só para também esclarecer para Vossa Excelência também. Rapidinho, 30 segundos. 30 o artigo 10º da apreciação das matérias, daquilo que nós acordamos e que o colegiado decidiu que seria o regramento dessa comissão, diz assim: na apreciação da matéria, caso o relator não esteja presente na sala de reunião, o presidente poderá, 1, retirar de ofício a matéria da pauta, 2, indicar outro membro da comissão para proceder à leitura do parecer, caso o relator tenha registrado presença. Portanto, o deputado Padre João registrou presença. Se ele registrou presença, eu poderia designar um novo relator, foi o que eu fiz. Eu observei estritamente aquilo que esse colegiado decidiu que seria o regramento da nossa comissão. Pela ordem. Vossa Excelência, antes da leitura do relatório... Qual o artigo qual o dispositivo, deputado? 95 salva todo mundo, né? Claro. Certo aqui, né? Pronto. Ah, Jesus amado. Aqui. Artigo 95, em parcialidade com o artigo 56, parágrafo 2º do regimento interno. Senhor presidente, era só para fazer, não era nem uma questão de ordem, era só um pela ordem. Vossa Excelência, antes da leitura do relatório, usou as seguintes palavras. Na ausência do relator, eu considerei a palavra para que o deputado lesse o relatório, e se ele não voltar a tempo, fica a essa presidência a decisão de retirar o projeto de pauta. Não deu tempo, ele pediu vistas, Vossa Excelência, então, veja só, nenhuma comissão anterior a essa e nenhuma sessão anterior a essa, desde janeiro até agora, Vossa Excelência fez dessa forma. Hoje, Vossa Excelência está fazendo de uma maneira diferente.
Eu quero saber se vai ser assim daqui para sempre, daqui até o final do ano, ou porque aí nós vamos ter que mudar de atuação. A oposição, nós não temos voto suficiente aqui para nada. A única coisa que nós temos aqui é o kit obstrução. E se a gente não pode apresentar o kit obstrução, não faz sentido a oposição aqui estar, senhor presidente. É só isso que ele fez. Afirmar para Vossa Excelência que na minha casa e na minha igreja eu uso a Bíblia. Aqui eu uso o regimento e uso o acordo de procedimentos. Eu não entendi. Vossa Excelência está debochando de mim? Não é porque eu sou... Vossa Excelência está debochando de mim, eu sou teólogo, não sei Vossa se você Excelência sabe. está debochando de mim? Eu sou teólogo. Nós podemos discutir teologia fora daqui, lá na sua igreja ou na minha. Então, Vossa Excelência não tem que falar nada sobre isso. Só na minha casa que eu uso a Bíblia, na minha casa e na minha igreja. Quero falar para a liderança da minoria. Liderança da minoria, senhor presidente. Liderança da minoria, senhor presidente. O senhor tem 8 minutos. Me conceda a liderança da minoria, senhor presidente. 8 minutos com a palavra, claro. Falarei agora. 8 minutos. Senhor presidente, é inadmissível eu estar aqui na Comissão de Direitos Humanos e Minorias mais uma vez, e mais uma vez a esquerda, de maneira truculenta, atropelar aqueles que pensam de maneira contrária. Claro. Principalmente Vossa Excelência, que hoje tem uma claque à sua disposição, de pessoas que possivelmente vieram aqui para uma audiência pública, e o senhor os segurou aqui para mostrar o seu circo e o seu show. Com todo respeito ao circo, porque eu amo palhaços. Inclusive, tive semana passada no circo do Dedé Santana e foi a coisa mais bonita da vida. Senhor presidente, quando esta comissão aqui trata as pessoas desta forma, quando esta comissão recebe aqui pessoas que atuam como gralhas, pessoas que... Senhor presidente, eu posso falar ou não posso, senhor presidente? É só o senhor procurar no dicionário, você vai descobrir o que é uma gralha. Tá? Quando pessoas agem desta forma, quando pessoas aqui de maneira... até numa indiscrição sem tamanho, atinge o parlamento da forma como foi feito aqui hoje. Isso é inadmissível, senhor presidente. Desde janeiro, quando Vossa Excelência sentou nessa presidência, Vossa Excelência pediu a mim, olha, vamos aqui ter uma maneira cordial de fazer funcionar. Eu praticamente comandei a oposição aqui desde o início do ano até agora. Nós nunca tivemos uma sessão como essa. Tivemos, sim, na sessão passada, quando uma outra presidente sentava aí onde Vossa Excelência está. A presidente que sentava onde Vossa Excelência está, olhou para o deputado Hélio Legão aqui do meu lado e deixou com que pessoas aqui chamassem ele, por exemplo, de... Eu não vou nem citar o nome, porque é racismo demais para mim. Então, todas as vezes que a esquerda senta nessa cadeira, ela faz isso. Ela destrói, ela ataca, ela infringe. Ela acaba, até de maneira deselegante, fazendo aquilo que não deve, como, por exemplo, Vossa Excelência fez hoje aqui. Hoje, Vossa Excelência levantou um caderninho, levantou aí uma brochura e disse, eu sou escravo disso, sou escravo daquilo, e ainda falou sobre Bíblia. É claro que eu não sou trouxa, eu não sou criança, eu tenho 52 anos de idade. Vossa Excelência falou isso porque eu sou pastor. Aliás, não foi a primeira vez que Vossa Excelência citou hoje aqui a minha função pastoral. Agora há pouco o senhor citou também. Eu queria dizer a Vossa Excelência que se Vossa Excelência quiser ter uma conversa comigo sobre teologia, nós vamos para um lugar certo, ou na sua igreja, ou na minha igreja, onde Vossa Excelência quiser. Aqui não é um lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para se falar da Constituição Federal, do nosso regimento, que quase não presta para mais nada aqui. Vão garantir a fala do deputado Marco Feliciano, a quem não vou chamar mais de deputado pastor Marco Feliciano. Vou eliminar o pastor, vou chamar só de Marco Feliciano. Deputado Marco Feliciano. A palavra. Vossa Excelência, de novo, usa de maneira jocosa as suas palavras para falar comigo aqui. É por isso, senhor presidente, que há essa polarização no país. A esquerda... Vamos garantir a fala do deputado Marco Feliciano. A esquerda é um lixo tóxico. A esquerda é um câncer. Onde chega, provoca metástase. Eu disse a esquerda. É claro que alguns esquerdistas, dá até para conversar com eles. São pessoas intelectuais, inteligentes, não são jocosas. Que não é o caso dessa comissão, é claro. Eu conversaria com eles em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas quando vocês assumem qualquer tipo de poder, vocês fazem isso. Vocês tripudiam em cima das demais pessoas. Não se pode fazer isso, senhor presidente. Não se pode fazer isso, principalmente com pessoas que o senhor convive todos os dias. O senhor tem que olhar o meu rosto todos os dias, gostando ou não. E eu estou aqui nessa comissão todos os dias. Quantas vezes Vossa Excelência me chamou a essa mesa para a gente fazer acordos? E eu fiz os acordos.
Hoje, Vossa Excelência pisou em cima deste deputado. Vossa Excelência me apresentou, e eu posso pegar aqui as câmeras, foi tudo filmado, me deu caminhos aqui para que a questão dos requerimentos não fossem votados, para que fossem destacados. E eu destaquei uma vez, depois destaquei um a um, para Vossa Excelência no final falar que não cabia isso. Se não cabia isso, por que me deu a oportunidade de destacá-los? Então, Vossa Excelência hoje não conseguiu inimigo, porque eu não sou inimigo de ninguém. Somos adversários políticos, só que seria um adversário mais ferrenho nessa comissão daqui até o final do ano. Vossa Excelência não conte mais com esse deputado para nenhum tipo de acordo. Não haverá mais acordo aqui, porque Vossa Excelência agiu de maneira deselegante e Vossa Excelência tocou na minha religião. Isso não se faz com ninguém, senhor presidente. Aí, principalmente na Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Principalmente na Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Isso aqui não é Comissão de Direitos Humanos e Minoria, é Comissão do Direito dos Humanos. Porque as minorias não são ouvidas aqui dentro. As minorias não são ouvidas aqui dentro. As minorias não são ouvidas aqui dentro, porque se fossem ouvidas aqui dentro, talvez haveria um pouquinho mais de humanidade aqui. Nós discutimos na envergadura de um parlamento, e Vossa Excelência hoje não fez isso. Vossa Excelência hoje colocou um deputado para falar aí da presidência. Nunca vi nenhum deputado fazer uso da palavra de liderança no microfone de uma presidência. Nunca. Hoje Vossa Excelência se inovou. Talvez isso seja até numa reunião de liderança, colocar no regimento que o deputado pode ler o seu relatório da presidência de uma comissão. Vossa Excelência inovou isso. Vossa Excelência estava expulsando o deputado Vilinski, daí dizendo, Vossa Excelência não pertence à presidência. A deputada Érica estava sentada aí também, que também não pertence à presidência. Ou seja, aqui mostra exatamente que Vossa Excelência tem os seus deputados preferidos e luta por eles. E não é esse o papel de um presidente. O papel de um presidente é ser isento. O papel de um presidente é ser apenas um magistrado. Colocar em votação ou não colocar em votação, sustentar ou não sustentar o regimento interno. E hoje, Vossa Excelência, que tem muito poder, mas não tem todo o poder, atacou a oposição de maneira baixa. O senhor deu golpes abaixo da cintura. Isso não vai ficar assim. A partir de agora, senhor presidente, em todas as comissões, farei questão de chamar todo o nosso pessoal. Vamos obstruir não importa o que seja, vamos obstruir até dezembro. Tudo que tiver que acontecer aqui dentro. Porque Vossa Excelência foi hoje deselegante, Vossa Excelência não cumpriu com todas as suas palavras, Vossa Excelência atacou esse deputado, Vossa Excelência atacou outros deputados que aqui estão, e Vossa Excelência fez um show para a sua claque, para os seus deputados, para os seus amigos que aqui estão. Ou seja, aos amigos do rei tudo, aos demais, a letra fria da lei. É isso que acontece hoje no Brasil. De norte a sul do país. Vocês são culpados disso. Essa esquerda asquerosa, essa esquerda covarde, essa esquerda cancerígena, essa esquerda que está em metástase, essa esquerda que em 2026 será defenestrada. E aguarde, será defenestrada. O líder da esquerda está derretendo nas pesquisas. Aguardem. Domingo, colocamos 1 milhão de brasileiros de verdade na rua. Verde e amarelo, de norte a sul. 22 estados brasileiros. Garantir a palavra do deputado. Não basta garantir, tem que repor o meu tempo, senhor presidente. Continue, deputado. Vossa Excelência vai repor o meu tempo? Eu quero saber de Vossa Excelência se vai repor o meu tempo. Continue, deputado. Vai repor o meu tempo? É uma pergunta, sim ou não? Só sim ou não, senhor presidente? O senhor não vai repor o meu tempo. Então, pessoal, Vossa Excelência está caçando o meu tempo. Eu não sei, olha só, o tempo do senhor está... Só um minutinho. Olha só, eu gostaria que vocês olhassem todos, e o senhor também, deputado, ali o cronômetro, está parado. Quando está parado. Parou agora. Quando eu comecei. Quando começaram a falar, estava 46, senhor presidente. Eu não sou cego. Então nós vamos dar mais 14 segundos. Ótimo, senhor presidente. Muito obrigado. Ao final. Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu lhe agradeço a sua bondade. Claro. Agradeço a sua generosidade. Agradeço, senhor. Pode botar para rodar. Pode botar. Vamos lá, deputado. Fique tranquilo. Senhor presidente, mais uma vez, eu agradeço a vossa generosidade. Agradeço o senhor por ser uma pessoa tão querida e por ser um homem tão prestativo a serviço da esquerda. Vossa Excelência, a partir de hoje, tem aqui dentro dessa comissão um adversário à altura. E farei de tudo, senhor presidente, para que as propostas não sejam votadas aqui. Até que, quem sabe, o senhor tenha a hombridade de pedir desculpas pelo que o senhor fez a mim hoje aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós, então, acabamos de escutar o deputado Marco Feliciano. Eu queria trazer uma... Eu queria... Pessoal, por favor, eu queria só lembrar, até porque a história, ela precisa ser contada. Eu levantei 2 dados aqui, muito importantes. É bom que o deputado Eli Borges está aqui também, e pode, na conversa com o deputado Marco Feliciano e com o Bilinski, pode depois reportar a eles, se assim o senhor desejar. O deputado Bilinski, que veio aqui e assumiu, de fato sem ser convidado, a deputada Érica estava aqui convidada pela presidência. O deputado Bilinski não, estava tentando usurpar a cadeira da presidência, como usurparam lá no plenário principal. O deputado Bilinski só apareceu nessa comissão em todo esse ano 3 vezes. 3 vezes. Isso não se mente porque é o relatório das presenças colocadas. E durante a gestão da presidência do deputado Marco Feliciano, ele que reclama que coloquei o deputado Henrique para sentar aqui, coloquei o deputado Henrique para sentar aqui, porque aqui eu tenho condições de deixar o microfone falar e os outros fechados. Se ele fala dali ou dali, os outros todos abertos e o Bilinski e o Feliciano não estavam deixando ele falar. Foi por isso que eu usei desse artifício para trazê-lo para cá. E o trouxe para cá como traria outro que tivesse sido incomodado. Mas eu quero lembrar, porque a história é a maior mestra da vida da gente. O deputado Marco Feliciano, quando presidiu essa comissão, colocou aqui, nesta cadeira, o presidiário Jair Bolsonaro para falar para a Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente fala e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a história é implacável. O que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Presidente, queria deixar isso registrado. Com a palavra, deputado... Eu queria fazer um registro respeitoso. Claro. A presidência de uma comissão exercita um papel como magistrado. Eu não acompanhei o anterior, mas eu percebi, quando cheguei nessa comissão, que era apenas uma questão de boa vontade para esperar um deputado, que o senhor já tinha esperado 5 minutos. Se tivesse feito, talvez teríamos evitado o que aconteceu. Depois, eu vi o senhor anunciar que, se o senhor quiser, deputado, quando eu anunciar o pacote, o senhor peça os destaques. O senhor anunciou e ele pediu os destaques e não foi concedido. Depois, aí eu vi, isso, eu estava aqui, pode pegar a fita, pediu a votação nominal. Tanto o Bilis como o Marcos Feliciano. Não foi dada a votação nominal. Outra coisa, presidente, eu respeito quem está aqui, naturalmente já vão me vaiar. Mas é horrível isso. O senhor é ser humano, eu sou, ele é. O senhor é árbitro. O senhor comanda. O equilíbrio está nas suas mãos. Essa comissão eu só já vi funcionar quando as coisas são bem tratadas. E o que fazem conosco hoje aqui, eu acho interessante esse filme, porque quando o assunto interessa o outro lado que está aqui, fazem pior do que isso. Eu já vi aqui do tipo 20 questões de ordem, e contraditas uma atrás da outra, e eu não achei que estava errado. Então é assim, vocês que chamam de extrema-direita, e eu não sou extrema-direita, eu estou defendendo a democracia de todos os brasileiros. Vocês precisam de compreender isso. Tá. Agora, quando o assunto interessa a outra parte, eu não vejo o mesmo equilíbrio. Ora, precedentes são abertos. De fato, o senhor convidou o pastor Henrique para sentar ao seu lado. Não custava nada também ter permitido outros falar 1 minuto ao seu lado para criar na magistratura da presidência, no magistrado como o senhor é, uma tranquilidade. Então vai gerando, as vírgulas geram tudo isso. Para terminar, presidente, eu só estou sugerindo, com muito respeito, que faz parte da minha índole, foi pedido o tempo da liderança, e aí não foi dado, entre o primeiro e o segundo projeto. Aí pediu-se, depois do primeiro, antes do segundo. Também não foi dado, mas foi prometido que daria após o primeiro. Pode olhar as fitas. E aí o cidadão, que é um cidadão muito respeitoso, muito educado, é claro que ele tem sentimentos de indignação. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Queremos produzir? Queremos. Eu me proponho com Vossa Excelência tentar
no sentido de que possamos produzir. Claro que vamos ter outros embates, mas que o regimento seja para todos de igual modo. Que Deus abençoe, presidente. Nós estamos vendo um tempo... 5 minutos, por favor. 5 minutos. Como deu, olha aí, fica interferindo a deputada Érica. 5 minutos, eu estou pedindo como ela pediu. Deputado, olha só, eu dou ao senhor, a gente concede o senhor mais 2 minutos, não tem problema. Pode dar, mas ela pediu 5 segundos. 5? Tá bom, não quero. Eu estou tentando trazer um tom. Então, esteja à vontade. Eu fico observando esse país e o que nós estamos passando. O país está dividido em 2 partes. Queira ou não queira estar. O devido processo legal não está. O presidente anterior foi julgado nas instâncias inferiores para a instância final. O atual está sendo julgado só na instância final. As 2 pessoas são mesmo as figuras jurídicas. Olha o absurdo que o Supremo está fazendo. Me lembro em 2014, quando o MST invadiu aqui o Supremo e fez mais quebradeira. Ninguém fala nisso. Então, não adianta ficar trazendo retóricas do passado, quando nós precisamos, e aqui temos que ter a maturidade, de unir esse país. É esse o caminho. E essa comissão é direitos humanos de todos. Por exemplo, eu ouvi o presidente Jair Bolsonaro. Ele poderia estar aqui na Comissão de Direitos Humanos para ser ouvido. Qual é o problema? Ele se sente sem os direitos que outros tiveram. Com certeza, e tantos outros. Então, é uma questão que precisa ser vinda à tona. Todos são iguais perante a lei. Claro. Então, eu estou apenas sugerindo, obrigado. Eu me proponho, fiz registro de discordância de procedimento de forma respeitosa, entendendo que precisamos de reencontrar o caminho desta comissão. Que Deus lhe abençoe. Amém. Deputado, só para... Assim, eu acho horrível também aqui, eu cumprindo essa função, ter que ficar rebatendo. E eu não quero rebater, apenas porque, na verdade, foram dirigidas a mim e tentando impedir o meu trabalho o tempo todo. O Marcos Feliciano chegou aqui hoje para isso. Para isso. Na verdade, deputado, eu não neguei tempo de liderança, o senhor está equivocado. Eu dei o tempo de liderança para o Marcos Feliciano. Eu dei, ele retirou. Eu retiro porque eu quero ver, eu quero falar do... primeiro projeto, aí depois eu dei. Ele teve 8 minutos. Ele pediu e falou, teve 8 minutos. Então, eu quero apenas dizer ao senhor que eu sou também muito respeitoso, até porque todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar os outros. E eu disse aqui, de maneira muito tranquila, que aqui nós vamos seguir o regimento. E aqui hoje nós seguimos o regimento. Eu podia muito bem evocar aqui alguma coisa mais drástica para retirar o Birinski daqui. Não vale a pena, percebe? Vou constrangê-lo, vou constranger a Polícia Legislativa, e não é a minha função. Ele veio, não foi convidado, mas esteve aqui o tempo todo. Esteve aqui o tempo todo. Alguém o empurrou? Não. Agora, ocupar a cadeira da presidência, isso ele não vai ocupar. Não pode, eu não posso deixar o Birinski ocupar a cadeira que foi me concedida por votação desse colegiado. Então, eu queria colocar isso, e a gente precisa de caminhar para o encerramento. O pastor Henrique Vieira... Peço uma questão de ordem. Desculpe, temos tempo de liderança. Tadeu, desculpa. Tadeu dividido com a Érica Cocai. Quantos minutos, senhor presidente? Contigo, Tadeu. Não, senhor presidente, eu só quero... 4 minutos. Primeiro, rapidamente, fazer 2 considerações. Eu acho que nós não estamos nem um pouco satisfeitos com o que ocorre na Câmara e no Senado nesse reinício de trabalhos. É óbvio que o motivo, talvez para algumas pessoas mais ingênuas, possam acreditar que o motivo seja Jair Bolsonaro. Não é. O fato de obstruírem os trabalhos da Câmara e do Senado é impedir que projetos importantes, como, por exemplo, o projeto que prevê a redução da energia elétrica para mais de 5 milhões de famílias, seja votado. O projeto que está no Senado, que é uma medida provisória, que se não for votado até a semana que vem, da redução do imposto de renda até o valor de 2 salários mínimos para alguns casos, também não poderá ser votado. É isso que está em jogo, senhor presidente. É desconstruir qualquer possibilidade do governo do presidente legitimamente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ter condições de fazer aquilo que se propôs. E eu só quero também dizer, senhor presidente, que Vossa Excelência foi, a meu ver, muito generoso.
legítimas, necessárias, mas não havia nenhum ponto no regimento que previsse 5 minutos de tolerância para que o relator ausente, aliás, a sua função deveria ser aqui. E eu quero fazer uma ressalva, senhor presidente. Eu estava na comissão especial que analisa a situação dos portos. Eu sou o único deputado do Paraná e só 2 do Partido dos Trabalhadores. Eu estava lá. Eu saí de lá para vir para cá porque essa é a minha comissão. Não há como, o senhor me perdoe, mas não há como criar para aqueles que querem tumultuar espaço para que façam isso. Não estou absolutamente fazendo uma correção, nem o senhor, nem nenhum deputado. Só estou lembrando, há um provérbio espanhol, senhor presidente, que diz: crie corvos e eles sacarão seus olhos. Não dá para criar corvos aqui dentro. Não dá. O regimento, claro que tem que ser cumprido, mas tem que ser cumprido de forma rigorosa. Não há espaço para 5 minutos. Muito menos espaço para uma pessoa que não foi eleita ficar na Câmara. Foi por isso que eu falei para o deputado Belinsky. Aqui não é o Grêmio Estudantil, não é o colégio, não é a universidade, não é a faculdade onde a gente fazia suas piadinhas em corredores. Isso tem que ser registrado. E para encerrar esse último minuto, senhor presidente, fazer um registro para mim histórico. Ontem eu estive com o presidente Lula, com o deputado Benedita e outros deputados, na comemoração feita junto com a FAO da retirada do Brasil do mapa da fome. É isso que incomoda a direita. O Brasil saiu do mapa da fome. O presidente Lula acabou de fazer agora um pronunciamento dizendo que nós vamos ter medidas efetivas para poder socorrer os segmentos que estão sendo penalizados a pedido de um deputado dessa casa, deputado Bolsonaro, nos Estados Unidos, para que puna o seu país. Isso é crime de lesa pátria, senhor presidente. Isso é traição, isso é sedição. Isso em qualquer país do mundo seria punido com a pena mais rigorosa. E aqui eles se amarram no Congresso porque não querem que seja votado nada antes do seu presidente ou ex-presidente ser anistiado de um crime. Ele não foi julgado ainda, mas ele descumpriu medidas que tinham sido colocadas previamente quando da tornozeleira eletrônica. Ora, alguns se diziam advogados, mas parece que são bacharéis, com todo respeito, mas jamais leram as leis. Inclusive aquele que fez um grande carnaval aqui na frente. Leia o que diz a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Descumpriu aquilo que está previsto, terá punições. E essa punição é branda. Está forçando a barra para ir para a Papuda. Está forçando a barra para ir para a Papuda, para transformar e colocar fogo no país. Não conseguirá. Bolsonaro será preso, mas pelos seus crimes e não por conta das suas prosepopeias que fica fazendo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, continuando. Deputada Érica. Eu penso que os fascistas, eles têm sempre uma propensão a criarem primeiro inimigos imaginários e a saírem da condição de algoz e colocarem-se na condição de vítima. Porque aqui vem parlamentar que está batendo palma para Trump, parlamentar que quer a impunidade para quem tentou assassinar, para quem tentou impedir a existência da própria democracia e dizer que está defendendo a democracia e que é vítima da ausência de democracia. Os que quiseram romper com o processo democrático, aqueles que estiveram financiando, estimulando o que nós vimos no dia 8 de janeiro, que foi construído. Foi construído. Nós vimos, com o trabalho que foi feito na depuração dos celulares, de que havia alguém que estava na porta do quartel-general ligando para aquele que estava articulando o assassinato do presidente da República, do vice-eleitos e do ministro Supremo. E ele dizia: sou seu soldado, até quando eu vou ficar aqui? E eles querem simplesmente romper tudo isso. Estão usurpando o poder legislativo, que é o mesmo comportamento de quem acha que a democracia só vale se ela tiver o processo eleitoral, se tiver como resultado a sua própria vitória. É inadmissível o que nós estamos vendo aqui, ou vivenciando. O parlamentar aqui dizer que sempre respeitou o deputado, o pastor Henrique Vieira, quando aqui ele se dirigiu a ele com palavras de baixo calão, e disse: eu sempre lhe respeitei. É cinismo que chama? É cinismo?
É cinismo, mas é um cinismo extremamente cruel com a nação. O outro parlamentar dizer, colocamos 1 milhão de pessoas na rua, é desprezar a inteligência do povo brasileiro. Eles não conseguiram repetir a performance que tiveram há um pouco mais de um ano atrás. Eles não têm o apoio da população, porque estão legislando ou atuando em benefício próprio contra o povo brasileiro. Contra o povo brasileiro. Alguns disseram que nós vamos obstruir até dezembro. Ora, o que eles estão fazendo é uma usurpação. Eles se apossaram, acham que podem se apossar do parlamento e fazer chantagem. É a política da chantagem, aliada à política, que é a política da mentira, do negacionismo estrutural, negacionismo da própria realidade, e a política do ódio. Aí diz, o país está dividido. Eles estão dividindo o país e estabelecendo uma lógica de eliminar o outro se o outro não for igual. Isso é absolutamente atentatório contra a própria noção de humanidade. Eles estão indo contra o que seria qualquer marco civilizatório. E aqui me vem dizer que a economia não vai bem. A economia vai muito bem. O Brasil saiu da fome, está com o menor desemprego da sua história, está crescendo como não se imagina. E hoje nós tivemos numa solenidade, aqui é Brasil, para acolher os deportados dos Estados Unidos, que foram tratados como criminosos e bandidos, e aqui eles aplaudem Trump. A bandeira nacional não vai ser pisoteada pelos interesses estadunidenses, nem vai ornamentar essa liscura de tortura, nem vai ser encharcada com um veneno que assassina o nosso povo ou com o sangue dos povos indígenas. Aqui é Brasil, e Brasil é país da capoeira, é país de todas as cores, de todos os ritmos, é país de Zumbi e de Dandara. Por isso, esses que aqui estão na solidão do seu golpismo, porque o golpismo impõe uma solidão. Esses, tem razão Mário Quintana, passarão. E nós, passarinho. Nós estamos encerrando a nossa audiência, a nossa reunião, mas quem vai concluir a reunião é uma fala do pastor Henrique Vieira e uma fala depois da deputada Luciene, bem breve, né? Mas antes da leitura da fala deles, eu quero aqui fazer a leitura, porque a gente faz em toda a reunião da comissão, a gente faz a leitura de um desaparecido ou assassinado, ou da ditadura militar, ou dos tempos mais recentes. Hoje a leitura é sobre Amarildo Dias de Souza. Amarildo trabalhava como ajudante de pedreiro na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde nasceu e viveu. Na noite do dia 14 de julho de 2013, ele foi abordado por policiais durante a operação, entre aspas, Paz Armada, e levado da porta de sua casa até a sede da UPP da Rocinha, sem nunca mais voltar. Eis o início de uma luta dolorosa por respostas. Pelas investigações, Amarildo foi torturado até a morte por policiais militares. Seu corpo jamais foi encontrado e até hoje a família carrega a pergunta que virou símbolo de resistência: onde está Amarildo? Ao todo, 25 policiais foram denunciados, 12 deles foram condenados em primeira instância por tortura, morte e ocultação de cadáver. Em decisões posteriores, 4 foram absolvidos em segunda instância e nenhum dos condenados permanece preso. Alguns até retornaram à corporação. Em julho de 2023, no 10º aniversário do desaparecimento, manifestações como da ONG Rio de Paz e o lançamento do documento Cadê o Amarildo reacenderam o clamor por justiça. A família continua aguardando indenização determinada pela Justiça, que transitou em julgado em 11 de julho de 2023, mas ainda não foi paga pelo Estado. Amarildo deixou esposa Elizabeth Gomes da Silva e 6 filhos. Era conhecido na comunidade pelo apelido de Boi, por seu caráter gentil e generoso. Apesar de todas as batalhas jurídicas e da repercussão internacional, sua família vive sem respostas concretas até hoje. Amarildo Dias de Souza, presente. Com a palavra, o deputado Henrique Vieira. Presidente, muito obrigado. Serei brevíssimo, inclusive em respeito às pessoas que estão aqui para a audiência pública. É porque eu quero registrar uma vitória muito importante de todo o campo da luta antimanicomial, inclusive dos mecanismos.
o edital de convocação das comunidades terapêuticas foi anulado. Isso é muito importante, porque esse é o principal instrumento de financiamento das ICTs que reproduzem lógicas manicomiais. Então, parabéns aos militantes da luta antimanicomial, parabéns aos peritos, integrantes de todos os mecanismos de combate e prevenção à tortura. O nosso mandato também se colocou corajosamente ao lado, participando de diligências. Isso não é detalhe, só que nós queremos mais. Nós queremos o fim de todo o financiamento, queremos o fim do departamento de ICTs dentro do MDS, porque no limite nós queremos o fim de todas as ICTs e de todas as lógicas manicomiais nesse país. Mas é uma vitória muito importante, fruto de perseverança e luta do movimento e da luta antimanicomial nesse país. Dito isso, só para concluir, um registro para ficar filmado, gravado e taquigrafado. Eu fui convidado para a presidência porque eu não estava conseguindo falar, porque o deputado Feliciano e o deputado Bilinski estavam me impedindo. Aí, o presidente Raimon conseguia controlar o microfone e garantir o meu direito de fala. Quando eu me solidarizava com o deputado Raimon, que havia sido hostilizado pelo Bilinski, o Bilinski, então, se levantou e começou a me xingar palavras agressivas, ofensivas e violentas fora do microfone, de baixo calão, que eu não vou reproduzir aqui. Mas a cronologia é esta. Eu estava sendo impedido de falar, fui me solidarizar com o Raimon, o Bilinski se levanta e começa a me xingar. E sim, eu quero deixar isso registrado. Eu falei publicamente que eu sentia como sinto medo dele, porque ele tem um comportamento extremamente violento. Agora, impelido e inspirado na minha companheira e amiga Érica Hilton, eu quero só concluir dizendo o seguinte: coragem não é ausência do medo. Coragem é seguir adiante apesar do medo. Quando eu reconheço que sinto medo, é até para dizer publicamente, não podemos normalizar, eles são capazes de tudo. Agora, isso não quer dizer que nós vamos recuar. Mesmo, por vezes, com medo diante da barbárie, é coragem para enfrentar a extrema-direita, coragem para enfrentar os fascistas, coragem para enfrentar os milicianos, coragem para enfrentar a indústria da bala, coragem para enfrentar os que lucram em cima do transtorno mental das pessoas, coragem para enfrentar os amantes e filhotes da ditadura. Posso humanamente sentir medo, porque eles são perigosos, mas junto com Tarcísio, Raimon, Érica, Luciene e tantos outros e outras, coragem, Tadeu, que é uma referência de serenidade, força, coragem, combatividade. Coragem não é a ausência do medo, é seguir em frente apesar do medo. E é tempo de coragem para derrotar a extrema-direita nesse país. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite... A Érica citou Mário Quintana e eu vou citar Maria Margarida Alves. Medo nós tem, mas não usa. Mas não usa, exatamente, presidente. Deixa eu só falar 10 segundos, deputada Luciane, depois do deputado Luciane, posso falar? Pode, 30 claro, segundos. claro. Deputada Luciane. Presidente, primeiramente queria parabenizá-lo pela condução dessa comissão do dia de hoje. Eles tentaram, de todas as formas, a extrema-direita paralisar, sequestrar também essa comissão e a sua presidência não permitiu. Então, eu quero parabenizar pela coragem, pela ética, pelo compromisso e também quero homenagear aqui a nossa querida deputada Erundina, que está aqui mostrando resistência, que é a nossa fonte de esperança, alegria. Em nome dela, dizer que o parlamento brasileiro não todo mundo vai de coraçãozinho recuar. para Erundina aí, gente, ó. Quem tem Erundina no parlamento não vai recuar. Viva Erundina, viva todos que estão aqui resistindo, porque, presidente, para concluir, nós estamos vivendo um cenário absurdo. É assim, faltam palavras para descrever, porque é inédito na nossa história. A gente está com as comissões das mesas diretoras, as duas casas sequestradas por um grupo político que está atuando, vejam bem, eles estão atuando para defender os interesses privados de uma família. Isso é desvio de função.
que responde por um rol de crimes, são inúmeros crimes, de diferentes esferas, desde roubo de joias. Eles respondem também por todo o que aconteceu na pandemia, das 700 mil mortes, tentativa de fraude das vacinas. Depois eles respondem por tentativa de golpe. Tentaram fazer um golpe aqui, nacional, não conseguiram e agora estão tramando um golpe internacional. Aonde a gente vai parar? É inacreditável. Enquanto isso, essa casa, que deveria respeitar o povo, que deveria respeitar a vontade do povo, o povo quer que a gente tire as pessoas da fila da saúde. O povo quer que os nossos bebês e crianças, 60% dos bebês e crianças do nosso Brasil ainda não têm acesso à creche. E a gente não consegue votar nada disso, porque eles estão aqui defendendo interesses agora internacionais do Trump e das empresas dos Estados Unidos. É criminoso com o povo, mas nós não vamos permitir. Assim como hoje o senhor aqui foi altivo, assim como a gente tem aqui a nossa deputada Erundina que nos ensina, a gente vai seguir adiante e eles não passarão. Parabéns, deputado Raimon, que alegria a gente tê-lo nesse momento histórico tão difícil como presidente dessa comissão. Muito obrigado. Que alegria. E vamos em frente. Muito Não obrigado. acredito que seja coincidência, porque eu também sou uma pessoa extremamente religiosa. Vamos embora, que é assim que a gente faz a luta. Vamos junto. Presidente. Olha só, vou passar a palavra para a Érica, mas, Érica, não é você que vai terminar essa sessão. Quem vai terminar é a nossa querida Erundina. Claro. Primeiro você, depois Erundina. Eu só faço uma retificação, presidente. Há muito tempo que a deputada Erundina não chama Erundina, chama Erundiva. É Erundiva, ela é diva dos Erundiva. direitos, diva da cidadania, Boa. diva da liberdade, da democracia, enfim. E eu apenas, para poder deixar absolutamente nítido nessa sessão, que eles disseram, nunca tínhamos visto alguém usar o tempo de líder pela presidência. Nós nunca vimos nesta comissão o que aconteceu aqui no dia de hoje. Uma pessoa que acha que pode se apossar, não foi eleito para tanto, eles dizem, quando nós assumimos todos os cargos que assumimos a partir da eleição e respeitando as eleições. Claro. Então, portanto, esta tentativa de colocar no outro o que é o seu próprio comportamento é uma tática de fascistas. E eu digo, talvez, quando a gente fala em extrema-direita, talvez não seja tão preciso, são fascistas. Fascistas. E fascismo mata. E fascismo, esse espaladrapo que colocaram, em verdade, eles tentam calar o povo brasileiro, calar a própria democracia, calar a própria liberdade. Fascistas, fascistas, fascistas. Obrigado, deputada Érica. Com a palavra, nossa querida deputada Erundina. Conforme como diz a Érica, Erundiva. Presidente, eu sou a mais idosa das pessoas que estiveram aqui nesta sessão e das que vivem na casa, né? Isso me deu o privilégio de viver outros momentos da história do nosso país, onde situações como a que vivemos hoje acontecia. Mas, no fim da história, venceu o soberano. O soberano não é quem é imperador num determinado pedaço da terra. Soberano é o povo. O povo é o soberano. E o soberano sempre vence pela verdade que é ele, pela legitimidade da nossa representação. Podem bater, podem criticar, podem agredir, não vão nos atingir, porque não vão conseguir atingir o soberano, que é o povo brasileiro. Respeite o povo brasileiro, respeite a soberania brasileira, respeite a democracia, que custou muito caro a pessoas que não estão mais entre nós, que estão desaparecidas, estão ainda com feridas abertas, porque não se descobriu sequer onde estão os cadáveres desses heróis
da pátria brasileira. É isso que nos dá força para vencer, inclusive, essa agressão pequena, baixa, de bem, que vem de baixo. Isso não nos atinge, porque o que está junto conosco está muito mais alto do que isso, que é o povo a quem nós servimos nessa casa como representantes legítimos dele. Obrigada, presidente. Volte em paz para sua casa, porque você cumpriu plenamente e com muita soberania o desígnio que o Deus e a história colocaram sobre suas mãos, que era presidir essa comissão, que nenhuma como ela nessa casa está mais próximo do sofrimento do povo do que a Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Erundina. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a presente reunião, convoco as senhoras deputadas e deputados parlamentares para audiência pública sobre fortalecimento e prestem atenção, o tema da nossa audiência pública, fortalecimento e valorização dos mecanismos de combate à tortura.